É, massa atleticana! E aí, o Dátalo vem ou não vem pro Galo? Bom, a gente vai discutir hoje isso aqui no programa, mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês antes. Esse programa não é do meu canal, esse programa é do canal Noticioso. Eu vou deixar para vocês aqui no card o link e também na descrição do vídeo para você se inscrever lá no canal e assistir esse programa que vai ser todas as quintas-feiras. A princípio a gente está gravando o programa, mas futuramente a gente vai fazer esse programa ao vivo. Então vai lá agora, se inscreva e assista o vídeo aí. Salve, salve massa atleticana! Estamos aqui começando mais um programa do canal, eu acredito, dentro do canal Noticioso. E hoje o assunto é polêmico, hein? A gente vai falar aí hoje do Levi, a gente vai falar aí do Elias e vamos falar do Dátalo. Será que o Dátalo tá voltando pro Galo? Mas como é de praxe, tô aqui mais uma vez acompanhado pelo meu sábio comentarista Thiago de Araújo. Como é que vai, Henry? Hoje, mais ou menos, né? A gente até atrasou um dia para esfriar um pouco a cabeça, né? Para falar um pouquinho aí do que tá acontecendo com o Galo. Vamos ver se a gente acha alguma saída aí. A gente tem muita coisa para falar. E vamos começar então metendo o pé na porta aí. O que você achou da partida, Thiago? Pra gente só dar uma pincelada aí, que eu acho que não é o mais importante hoje, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho da partida. O que você achou da partida? Cara, igual a gente conversa sempre aqui, a gente tenta ficar no meio entre os xiitas, né? Aquela turma mais radical e aquela turma também que tá tudo bom. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Eu não sou a favor do discurso tá tudo ruim, joga tudo no lixo. Eu acho que no momento de chateação, que hoje nós estamos realmente, né, todos muito chateados, preocupados, né? Todo mundo fala muita besteira, mas com o intuito de melhorar. Só que eu acho que analisando friamente, eu acho que a única coisa... O Levi fala uma coisa interessante. Ele sempre falou que o trabalho dele ele é pautado por números. Só que os números estão mostrando que ele está errado. Então, essa que é a grande questão. A gente queria ouvir do Levi por que, se ele sempre se pautou pelos números, por que então que ele insiste em jogar com 3 volantes? Os números da formação que ele escolheu, elas só não tivemos gol, nós perdemos todos os jogos, o Atlético sempre veio desde o começo do ano numa crescente, agora ele está caindo de produção, então eu gostaria de saber do Levi por que ele insiste nesse esquema de jogo. E quando nós fomos ver a entrevista dele depois do jogo, ele faz aquela lambança com os profissionais, os jornalistas, nenhuma pergunta, na verdade foram até muito solidários a ele, ninguém fez pergunta que estava desmerecendo ou caprichosa. Precisava ser feita, né? Na verdade. Mas as perguntas eram pertinentes, no mínimo, diante de todos os acontecimentos ao longo desses jogos, e ele foi um cavalo com os repórteres. Então eu achei que assim, o Levi ele não estava no estado normal. Pode ter alguma coisa que está acontecendo lá dentro que a gente não saiba, né? Porque ele não é assim e a gente queria explicação. E eu acho que é isso que a torcida do Atlético hoje merece. Por que continuar num sistema que não dá certo? Se o Levi pontua o trabalho dele pelos números, os números estão aí para todo mundo ver, os números estão ruins, ele tem que mudar, nós precisamos fazer alguma coisa enquanto dá tempo, porque ainda dá tempo. Eu acredito na classificação do Atlético. Eu acredito na classificação do Atlético, porque o Atlético tem time, o Atlético tem sim bons elementos, só que nós não estamos produzindo o que a gente pode produzir com esse esquema tático e com essa forma de jogar. Então nós precisamos fazer alguma coisa urgente, é simplesmente isso, e a gente não consegue ver o Levi falando e discutindo e debatendo as ideias dele pra gente entender o que ele tá fazendo. Ninguém tá entendendo o que ele tá fazendo. Eu quero até me aprofundar mais daqui a pouquinho, nesse assunto do Levi, e a gente até talvez aí questionar a permanência ou não do Levi, não agora, daqui a pouquinho. Porque eu quero falar de fato da partida. Você achou de fato que o Atlético no primeiro tempo jogou muita bola? Você acha que o time correspondeu bem no primeiro tempo? Ou realmente foi essa draga toda que o pessoal tá falando? O que você achou qual foi o comportamento da equipe do Atlético nesse esquema do primeiro tempo? E quais são os pontos fortes e fracos que você acha que o Atlético teve nesse jogo? Ô Henry, ao contrário de muitas pessoas, eu tento analisar da maneira mais fria do mundo. Eu assisti com meu sogro, ele quase teve um infarto. Só que meu sogro é xiita e corneteiro. Eu sou xiita não, mas quase tive um infarto também, viu? Cara, ele gritava tanto, também. Ele xingava tanto, que é impressionante o que o Galo causa em nós, né? No torcedor. Só que eu achei o seguinte,
primeiro tempo eu achei equilibrado, foi um jogo de muita marcação. O Atlético jogou bem na proposta do Levi, né? Com 3 volantes, então o Atlético teve mais volume de jogo, inclusive teve muito mais oportunidades do que o time do Nacional. Só que a gente não conseguia fazer interpelações mais agudas no ataque em função da nossa limitação ali do meio para frente. Mas o time marcou bem, eu não achei que foi esse desastre, não. O desastre foi porque tomou gol. Você acha que o fato do Elias, ele tem um papel importante nessa falta de eficiência no ataque? Cara, o Elias, de esquerda, de meia, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu nunca vi. O Elias, assim, ele a cada dia joga numa posição. Às vezes, a gente corneta muito ele aqui, mas, cara, será que não é porque ele tá jogando em cada dia uma posição diferente também? Então, assim, o que tá acontecendo com o time do Galo, eu acho que tem muito mais a ver com o treinador do que com os jogadores. Ele tem invertido posições ali que você vê nitidamente. O Luan sempre jogou mais pela direita, ele toda hora coloca ele pela esquerda. Quer dizer, ele está invertendo posições em que os jogadores jogam, mas não é a posição mais confortável. Então você vê nitidamente que o time não consegue encaixar o melhor futebol que pode oferecer. Então é muito estranho o que está acontecendo com o Atlético e ele vem fazer esse laboratório, cara, no começo. Justamente no momento mais importante do ano até aqui, que é no começo da Libertadores na fase de grupos. E o que eu queria pontuar aqui, falando em cima do que você está falando, é o seguinte, até pegando mais, aprofundando no caso do Elias, olhando os números da partida, eu separei em primeiro tempo e segundo tempo, vendo no geral, não segundo tempo, né, vendo no geral e só o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Elias foi o 9º jogador com maior posse de bola. Ou seja, ele foi um dos jogadores que menos teve contato com a bola. E aí a gente talvez defenda o Elias pelo fato de ele ser um volante marcador e justifique, talvez por isso, o Elias na ponta. Só que o que acontece é o seguinte, olhando os números do Chara, ele era um dos jogadores que mais faziam desarmes. Então, ou seja, não justifica a gente tirar um jogador que era destaque em desarmes para colocar um volante, sendo que o volante pouco acrescenta no time do Atlético. Você falou super bem, nós temos que pegar os números, gente. Os números, na dúvida, a gente recorre aos números para justamente entender e ler o que está acontecendo. O Levi está indo contra o próprio regulamento dele, né, de seguir os números, e ele não consegue ter essa leitura. E a gente tem visto que realmente alguns jogadores não estão produzindo e outros que estavam produzindo foram sacados. Então ele mudou o esquema, mudou os jogadores. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E a hora que nós precisamos ter a palavra do comandante, ele está isolado, ninguém fala com ele não tem dado entrevistas, então o time do Atlético e a torcida do Atlético foi completamente sem saber o que está acontecendo. Eu acho que isso que é o mais desesperante, né, Henrique? É complicado e para piorar, não sei se vocês viram a entrevista do Elias pós-jogo. O Elias foi perguntado sobre fizeram várias perguntas para o Elias e uma delas ele respondeu o seguinte: eu estou jogando fora da minha posição. Não falou de forma direta, ele falou: você sabe muito bem a posição que eu gosto de jogar. Ou seja, na minha leitura de jogo, na minha leitura do que está acontecendo, da situação, o Levi é o cara hoje que mais está dando apoio para o Elias. Tentou colocar ele de volante, não funcionou. Tentou colocar o Elias de meia, não funcionou. Tentou o Elias de ponta, não funcionou. E o Elias, em vez de abraçar o treinador e dar respaldo, pelo menos, para quem está dando apoio para ele simplesmente jogou o Levi no buraco. E muita gente me questionou no meu canal, no vídeo que eu fiz pós-jogo, o pessoal falando: a culpa não é do Elias, é porque ele está jogando fora de posição. Só que a questão é que o Elias vem há 2 anos no Atlético jogando de meia, jogando de volante, jogando de ponta, e a verdade é que até hoje ele não correspondeu. Será que a culpa de fato é do treinador? É um bom questionamento. Eu também acho que quando ele jogou na posição dele, ele não rendeu também o que se esperava dele. Todo mundo que viu o Elias no Corinthians, no Flamengo, sabe que é outro jogador. Outro nível, né? Outro nível. É um cara que realmente veio pro Atlético para resolver um problema e ultimamente não tem resolvido. E realmente o Levi está insistindo, eu acho que é mais em cima do nome dele, né? Mas a gente sente, o Levi falou em grupo fechado, em fechar o grupo, quer dizer, ele falou a grosso modo que o grupo não está fechado, que o grupo está rachado de alguma forma.
não rachado de ter brigas, mas rachado na ideia. As pessoas não estão ainda assimilando a nova forma de jogar. Então a gente não sabe o que acontece internamente, mas alguma coisa precisa ser feita enquanto há tempo, né? Nós temos material humano, nós temos bons jogadores e o que falta é realmente nós acertarmos essa escalação e fazermos o que o Atlético consegue fazer. Desse jeito que o Atlético está sendo escalado, nós não conseguimos extrair o melhor dos nossos jogadores. É isso que é desesperante. Se fosse um time que estivesse trabalhando no limite, não, gente, olha, a gente precisava de mais jogadores, mas nós temos no banco ali, eu nunca tiraria o Thiara do meu time, mas nunca tiraria. Isso não é só a gente que está falando, não. A mídia nacional falando gente, sobre será isso. que está todo mundo errado? Será que o Levi, tanto a imprensa, porque os torcedores, eu até entendo que tem alguns que realmente se exaltam demais e começam... Hoje eu vi vários áudios, um cara falando do Patrick, que tá vendo o Patrick para todo lado, mas sinceramente eu ainda não acho que o Patrick é o maior vilão dessa história. Eu acho que o Patrick sim... Ele é ruim, mas ele não é o vilão da história. Mas hoje eu acho que não é a questão chave, é a questão centro do que está acontecendo com o Atlético. A questão que está acontecendo com o Atlético hoje é uma teimosia do Levi, eu acho. Ele mudou o esquema e ele não consegue perceber que não está dando certo. E ele não está tendo aquela habilidade para voltar e para poder falar assim, realmente eu estava errado, deixa eu tentar fazer da forma que vinha dando certo e que a torcida pede e que a imprensa pede. Tá todo mundo falando, cara, tá errado. Então, assim, isso é que eu acho... É igual na aviação. Antigamente, o comandante tinha a palavra final e era aquela coisa autoritária. Mudou-se muito isso. Hoje em dia, as pessoas escutam umas às outras, elas têm essa abertura. Eu acho que é inteligente da parte do ser humano que consegue reconhecer esse tipo de erro e falar, deixa eu voltar atrás e deixa eu escutar as pessoas que querem também o bem do Atlético, né? No caso, a Márcia ia até abraçar o Levi, né? Cara, eu acho que se o Levi chega e fala assim, olha, eu tentei... Ele tem que tentar mesmo, ele é treinador. Eu acho que ele tentou na hora errada, mas assim, dá pra entender o fato de ele ter tentado. Agora, faltou pra ele realmente a humildade, chegar e falar assim, olha, tentei, não deu certo, entendeu? E vou voltar a fazer o que eu tava fazendo, e que vinha fazendo muito bem. O Atlético vinha jogando muito bem até então. A gente falou que várias vezes aqui, até do DNA do Levi, desse time que joga pra cima, o Atlético fazia um gol e não recuava não, ia pra cima. Eu nunca achei o Levi um técnico retranqueiro. Nunca achei. É engraçado, e todo mundo falando que ele é agora. Técnico retranqueiro. Não, agora ele colocou 3 volantes, ok, mas ele nunca foi retranqueiro. Mas não faz parte do DNA não dele. Não faz parte, e nem do Atlético, e nem das características dos nossos jogadores. Então a gente precisa entender, mas tem alguma coisa sintomática que pela entrevista dele, gente, os repórteres esportivos de Minas, eles são completamente... como é que eu vou explicar sem ser pejorativo assim? Eles são bairristas, mas no bom sentido. Eles torcem pelo Atlético, eles torcem pelo Cruzeiro, eles pegam leve demais. Eles pegam leve demais. Não fazem perguntas. Se o Levi estivesse lá em São Paulo, cara, aqueles caras, bicho, eles já chegam batendo e não estão nem aí. E a imprensa de São Paulo tem muito mais força, né? Eu dei uma pergunta pro Levi que eu queria fazer assim, com todo respeito pra ele que eu tenho, de tudo que ele fez pro Atlético, eu queria chegar pro Levi e falar assim, Levi, você que sempre fala em números, que jogador é números, que você sempre olha pelo lado mais técnico, me justifique então a titularidade do Elias. Quais são os números que justificam essa insistência com o Elias no Atlético? O próprio Patrick. A gente sabe que os números do Patrick, cara, um cara que joga com febre, tomando medicamento e não dá um lugar pro Guga, na verdade eu não acho que o Patrick é o problema central. Os números dele nem é tão ruim. Não são tão ruins, mas os do Guga... São melhores. Embora eu também não acho que o Guga no último jogo ele deu uma assistência, o jogo dele não foi tão bom assim. Agora, tá todo mundo pleiteando a entrada do Guga pelas assistências, ele tem uma assistência melhor no ataque, então o Guga tem um poder ofensivo maior, mas será que não tá na hora da gente tirar até para poupar o jogador, porque a crítica em cima dele tá tão pesada que eu nem sei se ele tem psicológico para jogar, cara. Honestamente, se a gente for pensar de forma nua e crua, o Levi não tá ajudando o Patrick, não. Ele tá atrapalhando o Patrick. Ele tá queimando o Patrick. Ele tá tostando o Porque Patrick. se ele coloca hoje o Patrick no banco, ele daria pro Patrick essa oportunidade de respirar, né? De colocar a cabeça no lugar, de aos pouquinhos ir jogando. Quando o Guga machucar, põe o Patrick. Às vezes o Patrick até voltasse, talvez, até uma boa forma. Apesar que no Atlético, sendo bem honesto, é até bem difícil, né, Thiago? Porque hoje o Patrick é sinônimo de jogador ruim, como foi o Emerson Conceição no passado. Exatamente, ele é estigmatizado. Já foi taxado. Mas é um bom reserva, é um cara que dá sangue, é um cara que... Mas ele não
não merece a titularidade, o Patrick não merece a titularidade, e parece que o Levi faz para poder realmente ser do contra. E essa teimosia eu acho que faz muito mal ao Atlético. Eu acho que essa forma de lidar com a torcida e com os cronistas esportivos mineiros não tem sido justa. E a gente que sabe que o Levi é uma boa praça, é um cara bacana, ele não está sendo uma boa pessoa. A entrevista dele, na verdade, eu acho que ele deveria voltar a público e pedir desculpas para a torcida e para os cronistas esportivos mineiros, porque tudo que a gente queria saber dele, ele só deu patada no jornalista e não respondeu nenhuma questão. É obrigação dele falar para todo mundo o que ele está pensando, o que ele está fazendo, para a gente poder acompanhar isso de uma forma em que nós entendamos o que ele está fazendo, para poder, mas o que ele está fazendo não tem explicação. Não tem explicação. Então, se ele quer um time um pouco mais defensivo, não está dando certo. Nós estamos perdendo jogos, a gente está perdendo a oportunidade de ganhar, a gente está tirando dos jogadores aquela fome de vitória que o Atlético sempre teve e de ser um time mais agudo em direção ao ataque. Nós temos peças para isso. E o Levi não está sabendo colocar esses jogadores no caminho que a gente sabe que eles são bons, né? Se ele quer um time mais defensivo, na verdade, eu acho que ele deveria começar primeiro a pensar em 2 volantes pegadores. 2 volantes marcadores, quem dera se nós tivéssemos, né? Leandro Donizete. Leandro Donizete, tinha jogadores ali. E é importante a gente falar isso, porque o Atlético foi um antes do Pierre e foi outro depois do Pierre. Eu lembro de uma entrevista do Cuca, que os torcedores questionando o Atlético, ele falou assim, olha, eu já falei com o presidente, o Pierre tá lá no Palmeiras, é só lá e buscar o jogador. O Pierre chegou no Atlético e consertou o meio de campo do Atlético. O Atlético passou a ser outro time. Por quê? Porque a gente teve um jogador que realmente ele tinha ali o poder de marcação e de dar esse respaldo para todo o time, para todo o resto do time, né? Nós estamos sendo nostálgicos aqui, lembrando o Pierre da boa fase, mas tem um assunto interessante aí, o Dátulo, né? Eu queria que você abordasse esse assunto aí, Henrique. O que você acha aí desse rumor aí? Como que você vê essa notícia aí do Dátulo de volta no Galo aí? Como que... Essa notícia foi dada pelo Everton Guimarães. Segundo ele, o Dátulo se ofereceu pro Atlético e o Atlético não quis contratar o jogador. Eu vou te falar com toda sinceridade. Se a gente for analisar hoje o elenco do Atlético, a gente tem como meia ali o Casares e o Vinícius, né? Que é o primeiro reserva imediato. Tem o Bruninho que infelizmente não está sendo aproveitado. Tem o Natan, e aí eu não vou nem entrar nesse assunto, porque realmente para mim não dá para considerar. Mas assim, eu sinceramente, dizem que o Dato está muito bem lá na Argentina. Eu fico meio em cima do muro, Thiago, mas eu não sei se eu negaria trazer o Dato por um salário barato, ou talvez até por um salário aí de como é que fala? O cara joga e recebe? Por produtividade. De produtividade, né? Esse famoso salário, esse famoso contrato que está na moda aí de produtividade. Eu acho que se fosse um contrato de produtividade, talvez o Dato pudesse até ser interessante aí, porque a gente não tem reserva para o Casares. Se o Casares machucar, vai entrar com o Vinícius. Não tô aqui taxando o Vinícius, falando que ele é ruim, que ele não presta para o Atlético. Não sou desses, mas até agora o que eu vi do Vinícius, para mim, é muito pouco para cogitar o Vinícius como titular do Atlético. Concordo plenamente. A questão do Dátulo, eu acho que é muito mais ligada à idade, né? Ainda perguntei para você mais cedo, mas é pro Masters do Atlético? Assim, porque eu acho que a idade dele já tá mais avançada. Ele tá com quantos anos? Vai falando que eu vou olhar na internet. Olha na internet aí que eu não sei, mas com certeza ele tá com mais de 34 anos, né? Então, assim, eu acho que tem que ver muito a condição dele física hoje. Eu não sei como ele está, então, assim, eu não vou nem correr o risco de ser leviano aqui com ele, de falar que ele não está numa boa condição, mas eu acho que ele saiu do Atlético já numa decrescente. Ele teve algumas lesões, não sei se você lembra, Henrique, e ele não conseguia se recuperar dessas lesões. Então ele já estava saindo do Atlético numa decrescente, assim, na parte física. Então eu acredito que ele, enfim, eu acho que ele não está passando por um bom momento físico, pelo menos na lembrança que eu tenho quando ele saiu. Posso estar enganado, né? Eu acabei de ver que o Dado está com 34 anos. Eu falei em cima, hein? 34 anos. Assim, não é uma idade avançada, mas não é tanto. Nós temos Ricardo Oliveira com 37 voando em campo. Né? Mas o Ricardo Oliveira é até um caso à parte, né? Mas assim, olhando no geral, eu acho que 34 anos para um jogador para vir para ser reserva, igual eu tô falando, a gente tem que ver o lado financeiro, né? E tudo mais. Mas se for para vir para ser reserva, não sei, eu acho que eu traria. Honestamente, eu contrataria sim. O Dátulo, engraçado, ele teve uma identificação com o Atlético muito grande, né? Ele teve realmente e a torcida com ele e ele com a torcida, né? Ele se identificou, ele fez uma dupla ali fantástica. Ele e o Luan viraram grandes amigos, né? E agora, nós estamos esquecendo de falar do Luan em campo, cara. É o único que salva essa turma toda, porque o cara come grama de um jeito.
é uma batalha, é um guerreiro em campo, né? E aí a gente para pra pensar, né? Imagina se o Atlético tivesse liberado o Luan pro Corinthians, hein? Minha Nossa Senhora, aí sim eu estaria desesperado. E é engraçado até você falar isso, porque tem um amigo meu, Jesus, que ele fala que o Luan ele consegue jogar só um tempo. Não colocando o Jesus em descrédito, mas assim, até analisando em cima do que ele fala, é interessante porque o Atlético hoje realmente só joga um tempo, né? O primeiro tempo do Atlético sempre é bom e o segundo tempo do Atlético cai. Será que tem alguma semelhança com esse fato aí do Luan? Pode ser também, né? Porque o Luan é o motor do Galo, né? Nos jogos, mas o Levi foi questionado sobre isso e ele falou que ele não vê dessa forma, deu mais uma patada assim no repórter, né, no jornalista, mas ele foi questionado sobre essa questão do segundo tempo, de sempre o Atlético estar caindo na parte, sempre no segundo tempo o Atlético não consegue apresentar o mesmo futebol do que o primeiro. Ele também foi questionado, mas ele não respondeu nada. Ele se preocupou mais em atacar o jornalista do que em responder pergunta, né? E pra gente finalizar esse caso do Levi aí, vamos ser categórico aqui agora, Thiago, o que você acha? Fora Levi ou fica Levi? Não, eu não acho que... Eu sei que os mais exaltados, os chiitas, né? E a turma que está enlouquecida com o Atlético, é realmente a fala do Calil, ela procede. O Galo acaba com o dia da gente, com a semana da gente. Dá muita alegria, mas também quando deixa a gente chateado, acaba com o nosso dia. Então, assim, eu acho que no calor do momento, tá todo mundo pedindo a cabeça do Levi, mas sinceramente eu acho que não é a melhor coisa a ser feita. Eu acho que pegar um outro técnico na altura do campeonato dessa, eu acho que não vai resolver o problema, eu acho que pode trazer mais prejuízo do que benefício. Nós também estamos com problemas financeiros, então se for trazer técnicos, a gente não consegue trazer técnicos renomados e caros, porque o salário do Levi hoje, ele é adequado ao que o Atlético tem, mas outros técnicos de renome cobrariam mais caro. E para a gente trazer experiências novamente, eu não gostaria. Eu acho que a gente precisa de realidade. O momento nosso é de atitude. Então, eu ainda acreditaria no trabalho do Levi com algumas ressalvas. Eu acho que ele tem que se posicionar mais perante a torcida, ele precisa informar melhor o que ele está fazendo e ouvir mais. E ter aquela humildade de chegar e voltar atrás quando errou, reconhecer os erros e tentar mudar na hora certa. Então, eu não tiraria ainda o Levi. Eu acho que seria mais prejuízo para o Atlético do que benefício. Eu confesso que quando eu estava assistindo o jogo, né, eu fui ouvir entrevistas do Levi. Aí ele vira na entrevista e me solta: temos que ter continuidade. Se a gente está tentando uma coisa, temos que continuar. Eu confesso, já que na hora eu falei assim, não dá não. Aí é fora Levi mesmo, porque continuar do jeito que tá, não tem condição dele continuar insistindo nesse erro. Só que aí, Thiago, vem o lado interessante da história. Aí eu parei para pensar, quem que a gente tem no mercado para trazer para o Atlético hoje? Ninguém. Então é exatamente o que eu falei, o R. Não adianta a gente tirar no calor do momento e depois ficar sem alternativas. A gente tem que ter humildade agora para reparar o que foi errado e tentar voltar ao caminho crescente de melhoras que o Atlético vinha tendo. O Atlético começou o ano bem. Ele não estava jogando mal, ele estava crescente, ele estava cada jogo melhorando e quando ele mudou o esquema, que foi naquele último jogo para entrar na fase de grupos, a gente viu que foi um desastre. E isso só vem piorando. Então o Levi não está tendo humildade para mudar na hora que precisa ser mudado e voltar atrás, porque a atitude que ele tomou não deu resultado positivo. Vale ressaltar que o esquema que vinha sendo usado por ele, está sendo usado inclusive no time reserva e está dando certo também no time reserva. Realmente não tem justificativa de mudança. E aí eu tateando aqui uns nomes aqui que estão disponíveis aí no mercado, talvez não disponíveis, mas que talvez daria para trazer. Tem o Valentim, né, do Vasco, que está todo mundo falando. E um nome que me chamou a atenção foi o Rogério Ceni, do Fortaleza. Eu realmente não gosto dessas ideias. Eu acho que não é hora de fazer laboratório nesse sentido, de pegar promessas. Eu acho que são pessoas que são profissionais, merecem todo o nosso respeito, mas eu acho que eles não têm ainda essa bagagem para resolver um problema tão sério quanto a gente está passando no Atlético, que é colocar as nossas peças para jogar. E nós temos peças que podem render mais. Esse é o nosso maior desespero. É o que eu falo, né? Na verdade, volto a afirmar, eu ainda também não faria a troca do Levi, mas se o Levi continuar no erro, insistindo no erro, e o Atlético for eliminado, eu acho que não tem como a gente, né, não pensar numa troca de treinador, porque realmente, se cair da Libertadores fazendo o que ele está fazendo, porque igual eu falo, o Atlético caiu da Libertadores 2015,
jogando até o Levi, que era técnico do Atlético, a gente jogou contra o Inter. A gente foi eliminado pelo Inter, mas a gente foi eliminado pelo Inter jogando certo, né? Ele fez tudo. Time jogando bonito, time pra cima. Exatamente. Ou seja, a sensação de todos é, ó, tentamos, mas a gente... coisa do futebol. Você tá fazendo certo, a probabilidade de dar certo é alta, mas também pode dar errado. Eu queria lembrar também, gente, que eu ainda acredito na classificação do Atlético. Eu também acredito. E eu quero falar mais uma coisa. Apesar de achar muito difícil. Difícil tá, né? Mas a gente tem a esperança que o Atlético vai reencontrar o caminho. Só que eu queria lembrar a todos o seguinte: não adianta também ter uma excelente primeira fase. O Atlético virou, se não me engano, com o Roger, fez a melhor campanha da primeira fase de grupos e depois foi eliminado. 2017. Então, foi exatamente. Então, eu acho que também não adianta você fazer uma primeira fase maravilhosa e depois você também cair de produção. Eu acredito que esse crescente do time do Atlético tem que voltar. Nós temos que sentir que o Atlético melhora a cada jogo e isso não está acontecendo. O Atlético regride a cada jogo em função de um esquema tático que não está dando certo com as peças que nós temos. Eu acho que essa é a grande questão. Bom, então para finalizar o programa, né? Resumindo aí então, fica Levi. Por enquanto fica Levi, mas abre a cabeça, Levi. Abre a cabeça. Nosso Gilberto tá ali feliz. Ele tá comemorando, fica Levi, tá? Só para deixar claro, ele é cruzeirense. Exatamente. Então, assim, nós precisamos de uma abertura maior e de um pouquinho mais de humildade do nosso comandante e saber o que está acontecendo. Pode ser, Henry, também, que esteja acontecendo alguma coisa internamente que a gente não está sabendo. Mas eu acho muito difícil algo que justifique. Mas a gente precisa de ouvir o nosso técnico e saber o que está de errado, para a gente poder tentar construir essa mudança e essa melhora juntos. Tem um amigo meu que fala: o torcedor atleticano tem que ir pro estádio e começar a vaiar. Mas vaiar assim, pesado. Pegou na bola no começo do jogo. Patrick pegou na bola, vai. Elias pegou na bola, vai. Porque, sinceramente, eu acho assim que a gente ganha muito com a permanência do Levi. Mas ele precisa sair desse esquema. Não, e o Levi falou na entrevista uma coisa interessante. Nós vamos encher o estádio. Levi, isso você não precisa pedir pra torcida do Atlético, não. A gente faz de graça. A gente faz de graça e faz sempre. Se tiver 3 Mineirões, a gente vai encher 3 Mineirões. Não é igual alguns que chegam lá e colocam 5 mil a cada jogo, não. A gente enche Mineirão e outros estádios. Só que a gente precisa do retorno do campo. Senão... Ou põe 5 mil ou põe papelão, né? Você tá... papelão é o mais usado, né, Gilberto? A torcida de papelão. É verdade. Mas isso não é um problema para nós. Então você não precisa pedir a torcida nada. A torcida sempre vai estar do lado do Atlético. Só que nós precisamos que também os treinadores e os jogadores também estejam. Você pegar e uma torcida, 40 mil pessoas do Mineirão, pedir raça... Será que precisa pedir raça para um cara que veste a camisa do Galo e tá jogando no estádio cheio com a torcida, que é a torcida do Galo? Ganhando em dia, né? Porque a gente tá pagando em dia. Exatamente, bons salários. Então, realmente, a gente precisa do retorno da direção do Atlético e dos jogadores também. Bom, então é isso aí, Márcio. A gente vai ficando por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, pedir para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal, mande esse vídeo pra galera aí do WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, aí, Facebook, enfim, divulga aí, porque o programa tá legal demais. A gente tá pensando em trazer pessoas importantes aqui, legais pra gente bater papo. Então, fica ligadinho aqui que a gente vai longe, beleza? Tiagão, brigadão mais uma vez. Obrigado, Henry. Vamos lá, força. Vamos ver se o Galo retoma o caminho, né? Demorou. Valeu, galera, aqui, ó. Tchau. Fui. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!